que nós estamos apresentando aqui nesta manhã. Todos nós precisamos de um Salvador, porque Jesus disse assim, ó, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o mundo já está vivendo num estado de condenação, e Jesus Cristo, ele veio para tirar o homem do estado de condenação que o mundo está vivendo. Ou seja, todo homem, a partir do momento que desperta da inocência para a consciência, ele já acorda no mundo condenado. Mas como a Bíblia diz que Deus não fez o homem para ser condenado, não. Mas o homem, com a sua natureza mal, ele desviou dos padrões de Deus e caiu nos laços do diabo e entrou em condenação. Mas a Bíblia fala que mesmo o homem dando ouvido à voz de Satanás e caindo nos laços de condenação, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo trazendo salvação aos homens. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio, ele chegou aqui nessa terra, e aqui ele anunciou aquilo que ele trouxe de junto ao Pai. Ele anunciou o Evangelho, e pregando o Evangelho, ele mostrou que ele era aquele que havia de vir. Ele mostrou que ele era o Messias, fazendo muitos sinais, fazendo maravilha, ressuscitando mortos, dando vista ao cego, fazendo os paralíticos levantar. Ou seja, aquela geração que viveu quando Jesus se manifestou, aquela geração, ela teve informação, ela teve dados o suficiente para crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas independente daquelas pessoas verem, o mundo falar, o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar, independente daquela geração ver todas essas coisas acontecer, eles não quiseram crer que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Mas Jesus Cristo, independente da dureza do coração daquele povo, ele completou a sua missão, ele deixou a sua palavra, ele alistou 12 homens, nomeou-os como apóstolo e construiu a base da igreja. E sobre aquela base, ele preparou aqueles homens para anunciar aquilo que eles viram e que ouviram, para testemunho de salvação daqueles que estivessem pelo caminho. E aquela base, aquela plataforma do Evangelho, ela foi criada com aqueles 12 homens que chamaram de apóstolo, e aqueles homens foram cheios do poder de Deus, e onde passava aqueles homens, eles anunciaram, olha, ele não é mesmo um homem qualquer, porque aonde nós passamos com ele, nós vemos as maravilhas do Pai sendo revelada através das atitudes dele. Mas independente do testemunho que tinha aqueles discípulos, que tinha aqueles apóstolos, que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou para aquela humanidade, muita gente não quis crer em Jesus. Mas a verdade é que Jesus Cristo, ele deixou o seu Evangelho dizendo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E essa palavra que Jesus disse para aquela multidão, Jesus disse também para servir para nós nos dias de hoje. Porque ainda hoje o Evangelho, ele passa percorrendo a terra e oferecendo ao homem um socorro de Deus em tempo oportuno. Mas as pessoas, por não conseguir ver as verdades da palavra, não conseguem perceber que a vida é só um tempo de oportunidade. A sua vida é só um tempo de oportunidade. Querendo você ou não, você vai envelhecer. Querendo você ou não, você vai morrer. E quando a morte chega e bate na porta da pessoa para levar ele, não adianta se ele tem muito dinheiro, não adianta se ele tem um diploma de faculdade, não adianta se ele casou de pouco, não adianta se ele tem uma fortuna para gastar pela vida ainda, mas a morte chegou e leva essa pessoa. Aí a Bíblia pergunta para essa pessoa, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? Porque a nossa vida é um tempo de oportunidade, e nesse tempo de oportunidade nós devemos fazer uma escolha, porque a partir do momento que você para ouvir o que Jesus falou, que está registrado na Bíblia, quando você começa a ver o que Jesus falou, as palavras de Jesus, que é o poder de Deus, as palavras de Jesus, que é o poder de Deus, as palavras de Jesus, que é o poder de Deus para tirar o homem das drogas, a palavra de Jesus é o poder de Deus para tirar o homem do vício do álcool, a palavra de Jesus é o poder de Deus para curar, a palavra de Jesus é o poder de Deus para libertar, a palavra de Jesus é o poder de Deus para salvar, e essa palavra está sendo apresentada aos homens. Mas você
a pessoa não parar para ouvir essa palavra, não vai receber o poder dela. Mas todo aquele que para ouvir as palavras de Jesus, quando ele começa a analisar como é que Deus manifestou aos homens a sua palavra através de Jesus Cristo, quando ele começa a ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Jesus, ela vai entrando primeiro como a água, como a fonte de água viva, ela vai entrando no coração do homem e vai lavando a sujeira do pecado que está presente na vida de todo homem e toda mulher, porque todo homem e toda mulher que ainda não encontrou com Jesus está sujo do pecado, mas quando ele bebe da água da vida, Jesus disse, essa água ela faz brotar uma fonte no coração desse homem, essa água ela faz brotar uma fonte no coração dessa mulher, e essa água viva é água que produz alegria no coração do homem, porque quando o homem ouve essa palavra produz no homem arrependimento. Quando ele arrepende, Jesus perdoa. Quando Jesus perdoa, escreve o nome no livro da vida. Quando Jesus escreve o nome no livro da vida, a partir daí, essa pessoa já não é mais como uma folha seca que vai para onde o vento levar. A partir desse momento, ele já é considerado filho de Deus. E a Bíblia fala que tem um livro no céu, chamado livro da vida. E aquele que aceita Jesus, enquanto está vivo, o nome dele é escrito no livro da vida. E Jesus fala, pela sua palavra, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, não será salvo. E eu pergunto para você, você já sabia disso? Você já pensou nisso? Viver nessa terra, sem ter o nome escrito no livro da vida, é uma questão de tempo para chegar no inferno, porque a Bíblia diz, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no fogo do inferno. Isso não é o presidente que falou, isso não é o doutor que falou, não é o advogado que falou, não é o juiz que falou, mas isso é o Criador do céu e da terra, que disse para os homens, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, será lançado no fogo do inferno. Aí você pergunta, pregador, mas como ter o nome escrito no livro da vida? Eu digo para você, se você conhecer a verdade vai te libertar. Se você conhecer Jesus, os teus pecados serão perdoados. A partir deste momento, o teu nome estará escrito no livro da vida. Hoje, nesta reunião que nós estamos fazendo aqui, nós estamos convidando quem quer ter o nome escrito no livro da vida. Hoje é um dia oportuno, amanhã não lhe pertence. Quantas pessoas deixaram essa oportunidade para outro dia, mas não teve mais a oportunidade? Olha, eu digo para você, quantas pessoas dizem, um dia eu vou tomar essa decisão, um dia não, o dia de você tomar essa decisão é hoje, porque quantas pessoas disseram, olha, depois que eu casar, eu vou tomar essa decisão, mas a morte chegou primeiro. Outros disseram, eu vou me informar primeiro, depois eu tomo essa decisão, mas a morte chegou primeiro. Outros dizem, quando eu estiver velho, eu tomo essa decisão, mas a morte chegou primeiro, porque a vida é um presente de Deus, a vida é uma dádiva de Deus, mas a vida também é uma caixa de surpresa. Você não sabe se amanhã você estará vivo, eu não sei se amanhã eu estarei vivo. O que eu sei é que quando o homem morre, no estado que ele está, o seu destino é carimbado, seja céu ou seja inferno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela está percorrendo a terra, dando oportunidade aos homens. Aproveita quem quiser aproveitar, rejeita quem quiser rejeitar. Uma coisa é certa, Deus chamou para você não ir para o inferno, Deus chamou para socorrer a tua vida, mas você tem que dar um passo para Deus. Quantas pessoas colocam Deus em último lugar, coloca tudo em primeiro lugar, mas coloca Deus em primeiro lugar. Olha, se um dia eu vou, se calhar eu vou, não, Deus te chama hoje. O Evangelho é uma mensagem urgente, o Evangelho é uma porta de escape, o Evangelho é uma esperança para o homem, o Evangelho é uma luz das trevas, o Evangelho é o socorro de Deus em tempo oportuno, e é este Evangelho que Deus nos manda pregar com autoridade, porque um dia essa caixa vai calar, um dia esse pregador vai calar, um dia você não vai encontrar mais essa palavra, será tarde
tarde demais, mas para aquele que morreu com Cristo, a Bíblia fala que não vai passar pela morte, mas vai passar da morte para a vida, porque a morte será só um veículo para levar o homem para encontrar com Deus. E eu digo para você, oh glória a Deus, aleluia, aceite Jesus enquanto é tempo, reconheça Ele como Salvador enquanto é tempo, porque no dia chamado hoje, Jesus Cristo manda te dizer que Ele te ama e quer te salvar, mas você precisa dar um passo para Deus. Vamos estar ouvindo mais um hino sendo adorado para a glória do nome de Jesus. Aleluia.